dia 13, né? 13 de julho de 2023, gratidão papai. Essa é a nossa caminhada no deserto, né? Diariamente, né? E todos os dias no deserto o maná cai, né? E hoje é mais uma vez que o maná vai cair no nome de Yahshua, ok? As últimas ministrações, papai tem falado tanto conosco, né? Tantos entendimentos, né? Tantos detalhes que às vezes a gente não pegava, né? Igual o repousar, né? A gente nunca ali atinou, né? Do repousar. E a gente já leu várias vezes, Já né? leu várias vezes e não pegava, né? Só que tem a hora para tudo, né? O tempo para tudo, né? Vamos abrir aqui, antes que os irmãos cheguem, em Lucas 19, 28. Vamos fazer só um ruminar aqui rapidamente. Lucas 19, 28. Lucas 19, 28. Vocês vão ver que detalhe importante, né? O irmão Edcleito fez uma pergunta, né, sobre quem é que morreu no madeiro, né? Quem é que morreu no madeiro é Yahweh visível, né? Só que ele veio com o nome de Yahshua, ok? Quem morreu no madeiro é Yahweh visível. Mas ele veio com o nome de Yahshua. Por que, Carlos Vinícius? Que ele veio com o nome de Yahshua. Isso, exatamente. Quem deveria morrer era Isaac, né? Iau pediu Isaac, né, para Abraão. E aí, o que ele viu que iria sacrificar, ele viu que Abraão iria, né? Colocou tudo, colocou assim, ó, até o filho, colocou Iau acima de tudo, né? E falou assim: "Não, eu dou, porque Iau que me deu, né? Então, eu darei para Iau o que ele está pedindo, né?" E isso, quando ele foi ali sacrificar Isaac, e Al falou assim: não precisa, né? E ele ofereceu um cordeiro, né? Então esse cordeiro é Yal visível, que morreu por nós, né? Então por isso que ele veio com o nome de Yahshua, porque quem deveria morrer era o filho, né? Era o filho. Mas o pai morreu no lugar, que é a representação do cordeiro, ok? Só que muitas das vezes a gente fala assim: mas vamos achar uma passagem para poder comprovar isso, que ele veio com o nome do filho, etc. Olha que detalhe interessante aqui, ó. Vamos abrir. Todos abertos já, né? Lucas 19, 28. Diz assim, ó: dizendo tais coisas, Yahshua caminhava à frente, subindo para Yal-Shalã. Ao se aproximar de Bet-Fagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos. Está vendo? Sempre de 2 em 2? Sempre de 2 em 2. Enviou 2 discípulos. A mesma coisa quando ele entrou ali perto da cidade, ele falou assim, ó: ao entrar na cidade, vocês vão seguir, né? Vocês vão seguir um homem com a bilha d'água. Ele enviou 2 discípulos para poder ir até esse homem, né? Sempre de 2 em 2. Continuando. Enviou 2 discípulos, dizendo: ide ao povoado da frente, e ao entrares, encontrarei um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou, né? Irmão Márcio, quem é a representação desse jumentinho? Irmão Márcio. Gabriel, exatamente, né? Quando fala que ninguém ainda montou, é como se fosse virgem, né? Ninguém sentou, porque a gente lembra de querubim é um trono, né? Continuando. Soltando, vamos lá. Encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou. Soltando-o, trazei-o até mim, né? E se alguém vos perguntar: por que soltais? Respondereis: o mestre precisa dele. Tendo partido os enviados, encontraram as coisas como lhe dissera. Enquanto desamarrava o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam: o mestre precisa dele. Levaram então a Yahshua, estendendo suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Yahshua montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte da Oliveira, quando toda a multidão dos discípulos começaram alegremente a louvar Yahweh com voz forte, por todos os milagres que tinham visto, diziam, ok? Diziam. Primeira coisa, irmão Moacir, qual é o nome, quem é o mestre? E qual é o nome do Espírito? Ok, o nome do Espírito é Yahshua, ok? O nome do Espírito é Yahshua. Agora que tal? Bendito aquele que vem
Ó, bendito aquele que vem. O rei. Irmão Davi, quem é o rei? Ial visível. Então aquele que estava ali falava assim, ó. Quem tá vindo ali é Ial visível, né? Porque era Ial visível que estava no corpo ali de Alcha. Ó, bendito aquele que vem. O rei, Ial. Né? Ó, em nome do mestre. Yalcha, ele vem no nome do mestre. Entendeu? Na King James. Aqui, ó, na King James, ó. Versículo 38. Bendito é o rei. Quem que é o rei? Ial visível. Ele é o rei, né? Que vem em nome do mestre. Quer dizer, ele está vindo, quem está entrando em Al-Shalan ali é Ial visível, mas ele está com outro nome, o nome do mestre, que é o espírito, que é Yalcha. Entendeu? Então, assim, a gente falou pelo Espírito, papai trouxe pelo Espírito, né, o entendimento, e hoje conseguimos, papai nos conduziu à passagem que fala que ele está vindo, que é Ial visível, que é o rei, com o nome do seu filho, que é Yalcha. Entenderam? Continuando, ó, paz no céu e glória no mais altos céus, né? Então, são detalhes, irmãos, às vezes muito pequenos, né? Mas que faz para nós uma grande diferença, porque confirma a palavra de Ial, né? Porque você viu aqui, confirma tanto, porque quando Ial enviou os dois discípulos, falou assim, ó, e se me perguntares, né? O que eu vou dizer? Você vai falar assim, ó, que Ial precisa dele, o mestre precisa dele. E quando ele chegou lá, foi a mesma coisa. Eles perguntaram, o que você está fazendo? O discípulo fez a mesma coisa que foi instruído. O mestre precisa dele. Entendeu? Quando Ial está à frente de uma obra, irmão, não tem quem vai parar. Quando Ial está à frente, não tem quem tente. Entendeu? Por quê? Em Êxodo 23, vamos lá. Êxodo 23. 23:20? 23:20. Já é um texto áureo para nós, né? Ó, 23:20. Quando Ial está à frente, Ial está à frente. A mesma coisa está acontecendo aqui, ó. 23:20. Êxodo 23:20. Diz assim, ó, eis que vou enviar um anjo diante de ti, né? Quer dizer, diante é a frente, entendeu? Diante é a frente. Aí tem duas, igual fala, a palavra ela é viva, tem duas representações. Tanto uma representação falando conosco, que tem um que está nos guiando, cuidando, né? Por isso que fala assim, ó, eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde. Ele está guardando, fazer um link com Daniel 12, aquele que protege os filhos do teu povo, na Bíblia King James. Ó, que te guarde pelo teu caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti, né? Ao lugar que eu tenho preparado para ti. Faz um link também essa parte aqui, ó, fala assim, ó, e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti, é aquele homem que devemos seguir, né? Porque o homem que devemos seguir, ele vai entrar em uma casa. E devemos entrar na casa que ele entrar. É uma representação da forma que nós reunimos em casas, em lares, né? E quando nós entrar na casa, ele vai o quê? Ele vai nos mostrar, ele vai nos conduzir ao andar superior. Entendeu? Para nós, até um entendimento assim maravilhoso. Para nós sair daqui e entrar no templo, temos que estar no templo terreno, né? No templo terreno, que aí vamos entrar no templo celestial. Quando eu falo templo terreno, é a casa de Ial, que é a igreja. Né? Então, quando fala assim, ó, esse que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo teu caminho, te conduza ao lugar que tenho preparado para ti, faz um link assim, aquele homem que está conduzindo, tem que ter um que conduz, né? Porque somos como ovelhas, somos ovelhas de Ial, entendeu? Somos ovelhas de Ial, então tem que ter um pastor, não existe isso, não tem pastor, porque se não existisse hierarquia na igreja, não tinha um mensageiro, entendeu? O mensageiro da era Ial disse. Quando fala Ial, ali a gente já sabe que ali é Ial está dizendo, né? A plenitude do Espírito. Ali já tem uma hierarquia, está mostrando um, Ial está levantando um, e sempre foi assim. Ó, no começo, Ial escolheu quem? Abraão. Chamava Abrão, né? Chamava Abrão, escolheu ele. Por que escolheu ele? Porque Ial quis escolher ele. Entendeu? E foi assim indo. Aí escolhe Marcha, né? Para poder tirar o povo ali do Egito. Escolhe Arão para ser sumo sacerdote. Entendeu? Ial que escolhe a hierarquia. Escolheu Gideão. Por que foi escolher logo Gideão?
né? E hoje, no final dos tempos, escolheu o mensageiro de Filadélfia e seu exército, que é um exército pequeno. Para quê? Para a honra, quando nós derrubarmos Satanás lá de cima, a honra não ser nossa, entendeu? A honra não é nossa porque um exército tão pequenininho, olha, tão pequeno, né? Vai derrotar o quê? Um exército de 200 milhões só na argumentação, né? Quer falar? E lá em Juízes 7, que fala sobre Gideão, Iau escolheu ele não estava nem acreditando que era ele, mas Iau falou que era ele. Exatamente. E aí Iau escolheu o exército dele também. Iau escolheu o exército, Iau escolheu o mensageiro, Iau escolheu o exército dele, porque quem estava escolhendo ali era o próprio Iau, né? E a gente vai abrir daqui a pouco lá. Só continuando aqui, ó. Versículo 21. Respeita a sua presença, tá vendo? E observa a sua voz, porque a voz dele, ele é a palavra de Iau, conforme estudamos ontem. Entendeu? Então, temos que observar o que ele diz. E a palavra fala que o irmão Edcleito gosta muito, é que ele murmura a verdade, né? Ele murmura a verdade. Então, por isso que quando vem alguém falando assim, eu creio na mensagem em partes, não está crendo em Iau. Né? Fala assim, peraí, Iau tá falando com ele e fala certas coisas e certas coisas não fala, né? Então, assim, ele fala totalmente a verdade em tudo que ele diz. Ele murmura a verdade, né? Essa passagem está onde, irmão? O irmão vai procurar pra gente. Mas continuando, ó. Respeita a sua presença e observa a sua voz. E não lhe seja rebelde, né? Não seja rebelde, porque ele é homem severo. Ó, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Essa é uma palavra profética também, né? É uma palavra profética, nele está o meu nome. Nós temos que lembrar, né? É igual a gente sempre não pode esquecer, tem que lembrar das duas faces de Iau, né? Qual que é a face direita, irmã Angélica? Ladel. Eu tô falando da face de Iau, não da esposa. Iau. Vamos lá. Qual que é a face direita de Iau? De Iau? Micael? A face Iau. direita. Lembra da mão direita. Quem que é a mão direita? Na mão direita tem o quê? Calma aí, Calma. Respira. Na mão direita é o quê? Riqueza e honra. Na mão direita é o quê? Longos dias. Isso, longos dias. Longos dias representa o quê? Iau. Vida eterna, né? Faz um link com Timóteo. Aí pode responder agora. Iau visível. Iau visível, né? Por isso assim, ele é o único que possui a imortalidade, né? Quando ele veio e morreu no madeiro, foi a morte do corpo, porque a alma em si voltou para Iau invisível, entendeu? A alma não morre, entendeu? A alma voltou para Iau invisível, entendeu? Então a face direita de Iau é Iau visível. E a face esquerda de Iau? Iau de Micael. É porque a gente lembra do quê? Da riqueza e honra, né? Da riqueza e honra. Então, quando Jacó ele luta com um anjo, ele está lutando com um anjo. E do nada fala assim: eu lutei com Iau face a face. Peraí, mas ele lutou com um anjo ou com Iau? Ele estava lutando com um anjo que é uma das faces de Iau. Por isso ele fala assim: eu vi Iau face a face. Entendeu? Depois que a gente começa a entender esses detalhes, a gente começa a entender, aí tipo assim, é igual eu falo, é um cadeado, a gente fala, às vezes é um cadeado pequeno. Só que dentro do cadeado pequeno tá outros vários cadeados menor de um cadeado grande, tá outros vários cadeados menores que você consegue ter uma dimensão maior, né? É igual no Monte da Transfiguração, né? Vamos lá no Monte da Transfiguração, deixa marcado aqui. Só pra gente poder entender, tá em Lucas 9? Lucas 9, então vamos lá. Lucas 9, 28. 9, 28. Quando a gente lembra de dois cordeiros, né? Os dois cordeiros são as duas faces de Iau. Sempre, por isso estou falando com você da face de Iau, né? A gente sabe que depois da imersão de papai e Iau visível, ali o espírito adentrou o corpo, né? E começou a andar os dois juntos, né? Tinha dois ali num corpo, né? Para se completar corpo, alma e espírito, né? Então, ora o espírito falava, ora era a alma que falava. Nós conseguimos, e Iau nos revelou esse entendimento maravilhoso, porque você consegue entender a fundo o evangelho. Qual que é a hora que a alma está falando, qual que é a hora que é o espírito que está falando, né? E sempre tem uma palavra-chave, sempre tem um detalhe que a gente consegue identificar isso, né? Então aqui, olha, no Lucas 9, versículo 27, diz assim, ó: eu vos digo verdadeiramente que algum
que algum dos que estão aqui presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Al. Entendeu? Aqui é a alma apontando para o espírito, que é o herdeiro. Quando fala assim, ó, não irá ver o reino de Al, é porque irá ver o herdeiro. Porque o herdeiro representa o reino de Al. Porque o rei representa o reinado. Né? O rei representa o reinado. Né? Então, quando está apontando ali, ó, alguns de vocês não vão morrer antes de que vejam o reino de Al, não é que vai arrebatar lá e vai ver o reino de Al celestial, não. É que vai mostrar para ele o herdeiro, que vai herdar tudo. Porque tudo volta para ele, o herdeiro de todas as coisas. Né? Por isso que a palavra fala lá que devemos chegar ao pleno conhecimento do filho de Al, que é o herdeiro. Né? Como é que uma pessoa vai, vai reinar sobre nós se nós não conhecemos ele? Entendeu? Então, nós temos que conhecer ele a fundo. Ok? Continuando aqui, ó, versículo 27. Eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que estão aqui presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Al. Aqui era a alma tá falando, ok? Aquele que estava ali no corpo, a alma. Ó, mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. Tá vendo? O aspecto do rosto se alterou. Quer dizer, ele estava ali, quando ele falou pela face direita, que é ao visível, e aí ele, quando estava andando ali, a face dele mudou. Mudou para qual face? Para a esquerda. Entendeu? Continuando, ó. Suas vestes se tornaram fulgurante brancura. Eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Macha e Raial. Você está vendo que é os dois que sempre andou com o herdeiro? Macha e Raial. Continuando. Aparecendo, envoltos em glória, falava do seu êxodo, que se consumaria em Al-Shalom. Pedro e seus companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto esses iam se afastando, Pedro, Cafas, disse a Yalcha: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Macha, outra para Raial. Mas sem saber o que dizia, tá vendo? Tá falando ali sem saber, não tinha discernimento do que estava falando ali. Ainda falava, enquanto uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o eleito. Ouviu, né? Estava apontando o quê? Para o filho, que era Yalcha Micael. Fazendo essa passagem faz um link lá com a imersão. Quando ele foi imergido, veio o espírito de Al pousou sobre ele em forma corpórea de pombo. A gente vai entender um pouquinho mais disso hoje também, né? E ali a voz que veio do céu também. Esse é meu filho amado, hoje te gerei. E logo após vem o quê? Vem a genealogia. Quer dizer, fala, hoje te gerei. Gerou quem? Não foi gerado ali Ial visível, que já estava no corpo, já tinha ali aproximadamente 30 anos. Estava falando do espírito de Ial, que é Yalcha Micael, que adentrou naquele momento. Naquele momento ele começou ali a andar no corpo junto com o Ial visível, ok? E logo abaixo aí tem a genealogia, né? Que ele fala daquele que viria no final dos tempos, apontando que ele é o espírito de Ial, ok? Então, voltando aqui, ó, versículo 36. Ao ressoar essa voz, Yalcha ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio. Naqueles dias, a ninguém contaria as coisas de forma alguma que tinham visto. Mas o detalhe importante dessa passagem aqui é quando fala assim, que o rosto dele mudou, a face dele mudou, mostrando que eram os dois ali, as 2 faces de Ial, que estavam no mesmo corpo. Entenderam? É maravilhoso, não é? O nome de Yalcha. Vamos invocar, irmãos, porque já tem 20 minutos. Vamos invocar, o irmão eu está acompanhando pela live, já está chegando, mas vamos invocar no nome de Yalcha, assim seja? Então, vou esperar, ele acabou de chegar, tá vendo? Na hora certinha, no nome de Yalcha. Tremendo aquela parte que fala, né? Que está vindo o rei, no nome do mestre, né? São os detalhes da palavra de Yal, o nome de Yalcha. Vamos esperar os irmãos chegar então, que a gente vai invocar Yal. A passagem se perguntou. E aí, onde está a passagem? É Provérbios 8:7. Fala alto aqui para os irmãos verem.
Provérbios 8:7 fala assim: o céu da minha boca murmura a verdade, e meus lábios aborrecem o mal. Murmura a verdade, né? E por isso fala assim, ó, que ele é fiel e verdadeiro, né? O nome de Alcha. A de Alcha. E até murmurando, Até essa murmurando, sai a sai a verdade. verdade, tá vendo? Pode, se ajeitou aí? Paz de Alcha. Se ajeita aí, irmãos. Vamos invocar o nome de Alcha. Assim seja? Assim seja. Vamos invocar. Oh, Yalcha, oh, Yal, oh, Yalcha, oh, Yal, oh, Yalcha, oh, Yal, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, papai querido, gratidão, papai, por estar aqui na tua presença, ouvindo a tua voz, papai. Nos dê um maná diário, papai. Gratidão, papai, por cada irmãozinho que está aqui, está na live, papai, que está se dedicando, aumentando o seu brilho, papai. Ó, papai, sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, papai, mas confiamos plenamente em Ti, papai. A nossa esperança está em Ti, papai, pois a palavra nos fala que somos vencedores, papai. Abençoa a vida de cada irmãozinho que está presente aqui hoje na live. Abençoa a vida dos anciões. Abençoa a vida do papai. Gratidão pela vida dele, papai. Que tu escolheu para nos conduzir como pastor, papai. Que conduz as suas ovelhas carinhosamente. No nome de Alcha. Que teu Espírito venha falar conosco hoje, papai. Venha revelar a tua palavra. Nos dar entendimento dos seus segredos, papai, mais profundos. Gratidão por tudo. Nos abençoe e nos guarde. Nos livre do mal. Nos livre, papai, todo homem mau, de todos aqueles que tentam maquinar planos contra nós, papai. Que venhamos ser invisíveis aos olhos dos inimigos, no nome de Alcha. Abençoa o restante da nossa semana, abençoa as reuniões que estão para chegar, papai. Nos dá a palavra cada dia, papai, no nome de Alcha. E que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Assim seja. Tem muitos irmãos, eu fico feliz quando os irmãos me procuram para poder tirar dúvida, porque a gente consegue entender, né, qual que está sendo a dificuldade da igreja, ok? E uma das dificuldades que os irmãos tiveram foi sobre ali a pombinha, né? Sobre a pombinha que repousou sobre Ial visível, que pousou sobre Ial visível ali na imersão, ok? O papai nos deu mais um entendimento um pouquinho ontem, porque fala que pousou a primeira vez. Irá repousar. Quando que vai repousar, irmão Davi? Vai repousar. Isso, fazendo link com a passagem. Venho logo, né? Venho logo, né? É este momento que ele vai repousar, porque já pousou uma vez a plenitude do Espírito de Ial em Ial visível, e agora vai repousar, né, em Yalcha Micael. Vamos dizer Yalcha Micael, porque o nome do Espírito é Yalcha, né? Micael, ok? Que é o que está lá em Yalcha 11, né? Isso, exatamente, 11 e que 2. está em Yalcha 11, 1 e 2 ali em diante, né? Agora eu quero perguntar, deixa eu ver aqui, o irmão Euder. Irmão Euder, já chegou, eu vou nele, entendeu? Porque muito é dado, muito é cobrado, né? Irmão Euder, quando a gente fala que o espírito de Ial habitou Lúcifer, o espírito de Ial habitou Lúcifer na plenitude? O que você acha? Não? E por que não? Isso, tá vendo? Vamos abrir lá? Ezequiel 28. Exatamente, vamos lá abrir Ezequiel 28. Aqui, eu perguntei ao irmão assim, ó, se a gente sabe que Lúcifer, ele já possuiu o espírito de Ial. Aí eu perguntei assim, ó, ele possuiu a plenitude do espírito? Aí eu tô te perguntando, ele possui a plenitude do espírito? Por que não? Porque a plenitude do espírito é apenas para dois, para Ial visível e para Yalcha Micael.
ok? E quando a gente pega em Ezequiel, vamos abrir, Ezequiel 28. 1521, vamos lá, Ezequiel 28. 28:12. 28:12. Ezequiel, vamos pegar 28:11. Ó, todos abriram? Ezequiel 28:11 fala assim: a palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz: assim diz Yahweh, tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, entendeu? Então vamos dizer assim, o espírito que estava em Lúcifer, que já esteve em Lúcifer, é a sabedoria. Depois fala assim, estava cheio da sabedoria, ok? Fala assim, ó, beleza perfeita, estava no Éden, jardim ideal, engalanava-se com toda sorte preciosas, aí fala as pedras, etc, né? Então a gente entende que Lúcifer nunca teve a plenitude do espírito ideal, né? Ele teve a sabedoria, ok? Aí a gente lembra de São Paulo, porque era uma dúvida minha. Eu falo assim, ó, quando o espírito de Ial desceu em Pentecoste, eu entendia que tinha descido na plenitude. Eu não tinha feito a associação correta ainda. Mas a palavra-chave para entender que não foi a plenitude, a palavra fala assim, ó, se te tomarem o manto, dei também a túnica. A túnica é a plenitude do Espírito. Então, quando ele veio em Pentecoste, ele não veio a plenitude do Espírito. A plenitude ficou. Ele veio apenas com uma das hastes, né? E São Paulo, ele caminhou junto com Ial, né, vamos dizer assim, o Espírito adentrou São Paulo, e ali São Paulo se tornou a arte de conhecimento, porque eles não conheciam. São Paulo ele começou a pregar para os gentios, a pessoa que não conhecia Ial. É como se fosse o seguinte, ó, é como se fosse nós, né? Nós, entre aspas, somos os gentios, que nós não conhecíamos Ial. Entendeu? Quando fala que nós não conhecíamos Ial, eu falo na condição assim, ó, nós estávamos nessa terra e foi apresentado um outro, né, vamos dizer assim, uma outra entidade, que é Deus, IES, etc. Entendeu? A partir do momento que apresentou a Ial para nós falamos assim, não, esse aqui é Ial. Mas nós não temos a arte do conhecimento, porque nós já conhecíamos a Ial. É como se fosse, entendeu? Os gentios. É como se fosse essa terra. Essa terra, só Israel na terra que não é gentil. Eles são os israelitas, né? Agora, todas as outras nações são os gentios. São aqueles que não conheciam, que não conhecem Ial. Então, hoje, na terra, todas as nações não conhecem Ial, né? Por isso que em Apocalipse 19, vem aquele cavaleiro, junto com o cavalo, junto com o seu cavaleiro, ele traz um nome que ninguém conhece, entendeu? É como se ele estivesse trazendo para os gentios o verdadeiro, entenderam? Continuando aqui, ó. Então fala assim, ó. Tu eras cheio de sabedoria. Sabedoria. Então é apenas uma das artes que estava em Lúcifer, ok? Assim como em São Paulo, é apenas uma das artes. Assim como o mensageiro de Filadélfia, né? É apenas, ele está na plenitude do temor, uma das artes, né? E ele representa qual astro, irmão Tiago? Ele representa a lua. Aí tem um detalhe na lua. Né? Na lua tem um detalhe maravilhoso, ok? Fazer um link com Daniel, com Apocalipse 12, né? A mulher estava com os pés na lua. Irmã, chega mais para perto, senta pertinho da gente aqui. Aqui, ó, senta aqui, ó. Quero que você senta aqui, ó, para você ouvir melhor. A cadeira ali do lado do irmão era assim. Aqui, ó, senta aqui do lado do irmão Márcio. Olha, do lado do meu marido, minha frente aqui, ó, que aí você vai me ouvir perfeitamente. Isso. É. Ó, a lua, ali na lua tem um segredo, né? Na lua tem um segredo. Hoje, eu e o irmão Edclei, nós estamos trabalhando lá numa cidade chamada Carmo do Cajuru. São 150 quilômetros daqui, né? E aí é longe, aí nós estamos bem cansados, aí é o dia inteiro, né? Que a gente dá pra gente falar das coisas de Ial, a gente fala, né? Porque muitas vezes é uma casa muito grande, então muitas vezes está num ponto, no outro, mas a gente sempre tá juntinho, né? E hoje a gente
pensou assim, falou assim, a lua, né? A lua. Mas por que a lua tem suas fases? A lua tem suas fases. Você sabe qual que é a fase da lua nova, irmã Angélica? Fase? É, da lua nova. Sei não. Não? A fase da lua nova é quando você vê ela, mas ela tá toda escurinha. É que o sol não tá refletindo nela, né? Mas vamos dizer assim, ó, a lua tá aqui, o sol tá passando atrás dela, como se fosse isso, entendeu? Aí a lua nova é quando ela tá assim, sem nenhum brilho. Você tá vendo ela, mas não tá vendo nenhum brilho. E qual que é a outra? A outra é crescente. Crescente é quando você vê um pedacinho só, que o sol tá refletindo e tá pegando só um pedacinho, entendeu? Até chegar em qual? Na lua cheia. Entendeu? Até chegar na lua cheia. É uma representação do mensageiro de Filadélfia. O mensageiro de Filadélfia, ele começou a se conhecer, começou a entender quem ele era. Entendeu? Ele sempre foi a lua, mas ele estava o quê? Apagado. Até o momento que ele foi o quê? O filho varão nasceu. E ele começou a entender quem que ele era. Aí começou a crescer a luzinha. Foi crescendo. Até chegou um momento que ele falou assim, ó, esse que está falando aqui, Micael, sou eu. Eu sou o mensageiro de Filadélfia. E aí ela se tornou plena da luz do Espírito, que é o Sol, entendeu? Pleno da luz. Aí se tornou uma lua cheia. Então hoje ele está na lua cheia. Porque ele já se convenceu que ele é aquele que a palavra fala que ele é. Entendeu? Então hoje ele está na plenitude da lua, que é o Espírito de Yah, que é o temor a Yah, ok? Aí quando fala assim, ó, venho logo, é o momento que a lua sai de cena para se tornar o sol. Entendeu? Para se tornar o sol. Aí não vai mais ter aquela fase que vai e volta, lá vai, não. Aí o sol não tem isso, o sol só tem apenas uma fase, é brilho intenso. E é uma representação do candelabro aceso, entendeu? Todo aceso, entenderam? Então você vê que tem as fases da lua, entendeu? Então quando em Pentecoste, quando veio o Espírito, não veio a plenitude do Espírito, entendeu? Porque a plenitude do Espírito tinha vindo com o Yah visível. Ali quando ele foi imergido, ali foi o sol vindo ali. E no final dos tempos vem a lua, né? E a lua tem suas fases. Por que a lua tem suas fases? Né? A pessoa que é terraplanista não consegue explicar. Né? Ah, a lua tem sua luz própria. Igual o papai falou ontem, acende, apaga. Acende, apaga. Acende. Não, agora coloca só metade. Ó, não, tá queimado um lado, o outro não tá. Né? Não é assim que funcionam as coisas. Tudo tem uma representação e a representação perfeita. Né? Você vê que ele vai crescendo, né? À medida que ele vai se conhecendo, que ele vai lendo a palavra, vai entendendo, ó, o Micael tá na terra. Aí pinta lá só um pedacinho da lua. Ó, ele é o herdeiro, aí vai crescendo. Você vê isso na lua, né? Às vezes a lua ali tá só pela metade, tá, vamos dizer assim, aos nossos olhos, 2 dedos. Aí chega um momento que a lua tá plena. É o momento agora que ele já sabe quem que ele é. Ninguém tira isso da cabeça dele, porque ele tem vários sinais na vida dele e está pleno da arte do temor, que é a lua cheia. Assim seja? Assim seja. Pode falar. Irmão, o que você falou é maravilhoso. Irmão, Oi. irmão Saúl, Oi. Pai de Alcha, meu amado irmão. Paz de Alcha. Pai de Alcha, meu amado irmão. Paz de Alcha. Amado irmão, isso que você está tremendo, que lá em Provérbios 7, Nossa. 19 está escrito assim, ó. 19, pois o meu marido não está em casa. Ele fez uma longa viagem, levou a bolsa com dinheiro e não voltará até a lua cheia, amado irmão. Exatamente, ó. Tremendo, né? Aqui, o irmão Jones já tava com a passagem aberta para ler. A gente já tinha até pedido aqui para poder ler, né? A irmã Dinha também. A irmã Dinha também? Isso é o que? É o espírito compartilhado, né? Vamos ler de novo então, Provérbios 7, 19. Vamos pegar no versículo 7, 19. Ó, todos abrem aí. Tá na King James aqui. Diz assim, ó. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, né? Partiu para uma longa viagem. Faz um link assim, ó. Um homem de nobre origem, né? Foi para uma região longínqua, que é uma longa viagem, a fim de investir na realeza e depois voltar. Ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar, entendeu? Ele vai voltar. E Satanás sabe disso e está tremendo de medo.
Por quê? Porque Satanás sabe disso, irmão Shaul? Porque lá fala do administrador infiel. Ele sabe que já perdeu a condição dele. Só que ele engana o mundo inteiro. Ele engana até aqueles que acreditam nele. Aí fala, não, tá tranquilo, vai voltar mais não. Mas ele em si está tremendo de medo, né? Ó, pois meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Entendeu? A lua ela vai crescendo até se tornar cheia. Quando ele se tornar cheia, aí ele vai voltar. Irmão, e na condição do marido, vou ler isso aqui, só um comentário. Ó, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, no momento que ele sobe, né? Porque ele levou a bolsa de prata cheia de Abraão, então ele subiu. E não retornará esse que subiu, na plenitude, né? Não retornará antes da lua cheia. Ele vai retornar a hora que a lua estiver cheia, a hora que Micael estiver na condição máxima, né? No seu brilho máximo da compreensão, do entendimento. A hora que ele estiver com o seu entendimento, que o menino crescia em graça e conhecimento. A hora que ele estiver com o seu entendimento máximo na representação da lua cheia, é o venho logo. Vem logo. Aí vem a plenitude, aí ele não é mais. Aí se torna a lua cheia, e logo que se torna a lua cheia, já vem o sol. Né? O sol da justiça. Aí ele já não é mais lua, aí ele já é o sol. Entenderam? A lua brilhará como o sol. Tem uma passagem assim, 7 vezes mais. O sol brilhará como 7 dias reunidos, né? Depois você acha essa passagem pra mim. Hã? Isso, é a superlua. Exatamente. E quando ele brilhar vai ser a superlua, né? Pode. Assim seja? Só, esse aqui era só um detalhe, né, pra gente poder entender ali sobre essa parte a gente entender que Lúcifer estava ali, não tinha plenitude, só tinha uma das artes. Então, quando o Espírito desceu ali também no Pentecoste, não era a plenitude, né? E essa plenitude vai vir. Tem vamos dizer assim, tem como é que se diz? Uma palavra mostrando que ela vem logo, não vai tardar muito, ele vai vir logo, ok? Voltando ali para a condição da pombinha, né? Quando? 30, 26. Lê aí para mim, alto. Fala assim, ó. Então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunidos. Lê de novo. Aqui, ó. Pode ler. Então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunidos, no dia em que Iau pensar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos golpes que sofreu. Exatamente. Isso faz um link com o quê? Com Zacarial, né? Vamos abrir Zacarial? Feridas, né? Vamos, deixa gravadinho aí, vamos abrir lá em Zacarial. Zacarial 13. 1680. Zacarial 1680. Zacarial 13, vamos lá. 1600 e quê, irmão? 80. 1680. Tá dando Zacarial 13, versículo 5. Okay. Vê se tem algum áudio aberto. Acho que não. Zacarial 13, versículo 5, assim, ó. A cada um ele dirá: não sou profeta, sou um homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Ó, grava aí, propriedade, que a gente vai fazer um link daqui a pouco, ok? E se lhe disserem: que feridas são essas no teu peito? Ele responderá: aquelas que eu recebi na casa do meu amigo. E quando nós pegamos aqui a passagem, que está aqui em Alcho 30, fala assim, ó: então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunidos. No dia que Iau pensar a ferida do seu povo, curar a chaga restante dos golpes que sofreu, né? É neste momento. E aqui, ó, continuando aqui em Zacarial 13, no versículo 7, ó: espada, levanta-te contra o meu pastor.
e contra o homem, meu companheiro. Palavra de Ial. Fere o pastor, tá vendo? Ó, fere o pastor. Fazendo um link lá que tá falando assim, ó. No dia que Ial lembrar das feridas, vamos dizer assim, quando fala assim, pensar é lembrar das feridas. Ó, fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. Eu voltarei minha mão, não é contra os pequenos, é a favor dos pequenos, entendeu? Fazer um link aqui, ó. Eu voltarei a minha mão para com os pequenos, né? A favor dos pequenos. E acontecerá aqui em toda a terra que 2 terços serão exterminados e o outro terço será deixado nele. Farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome e eu lhe responderei. Direi, é meu povo. E ele dirá, Ial é meu Ial. Tá vendo? Fazendo um link aqui com essa passagem aqui que a gente falou assim, ó. No dia em que Ial pensar a ferida, que ferida que é essa? Fazendo um link aqui, ó. Pensar na ferida, que é essa ferida? A ferida do quê? Nós saímos de lá e vim para a terra. Entendeu? E essa vinda para cá, a gente tem que entender que tudo é da vontade de Ial, né? Hoje nós estávamos lá no nosso trabalho, um rapaz perguntou, por que existe sofrimento? Né? Por que existe sofrimento? Eu falei assim, ó, olha Jó, né? Olha Jó, existe sofrimento, por quê? Porque Ial, ele quer provar as pessoas. Por isso que existe sofrimento. É como se fosse aqui, os irmãos largaram tudo, né? Entre aspas. É um sofrimento, entendeu? Porque Ial quer mostrar, fala assim, ó, será que ele é digno de receber a herança? Eu vou dar ele a herança, mas eu tenho que provar, ele tem que provar para mim que ele é digno de receber a herança, que eu estou para ele acima de tudo. Assim como Abraão ali viu que Ial estava acima de tudo e deu o quê? Ial pediu seu filho e ele deu de bom grado, falou assim, vou dar. Tá vendo? Ali foi um sofrimento, porque foi um filho tão desejado, ele iria dar para Ial ali, né? Iria se despedir dele, o filho iria ser sacrificado, entendeu? Então Ial prova as pessoas para ver se as pessoas são dignas disso, né? Até o próprio herdeiro, né? O herdeiro para poder herdar a herança, Ial tem que provar ele. Entendeu? Ial tem que provar assim, ó, vamos ver se ele vai aguentar até o momento ao ponto de ir ao quê? Ao inferno. Né? Ele foi lançado no inferno e não ficou no inferno ali à toa. Ele fez o quê? Ele pregou o evangelho para aqueles ali. E aquelas pessoas ali não criam na palavra dele. E depois ele foi para o seio de Abraão. No seio de Abraão as pessoas creram na palavra dele. Né? Então são pontos, irmãos, que igual hoje essa pessoa me argumentou e foi fácil, foi assim, ó, lembra de Jó, entendeu? Agora, você passando por uma provação na sua vida, se você começar a falar, não, é culpa de Ial e etc, não sei por que isso está acontecendo na minha vida, você não vai prosperar. Agora, se você falar assim, ó, essa aprovação é para me aperfeiçoar, e se você passar nela e ser aprovado nisso, ele vai te dar tudo em dobro. Entendeu? É uma representação da porção dobrada. Por quê? Jó, ele era o mais rico da região. E quando Jó foi e perdeu tudo, etc. Quando Jó foi restituído, os filhos de Jó, eles voltaram, não foram os mesmos, né? Jó tiveram outros filhos e as filhas eram as mais bonitas do Oriente, né? E Jó era muito rico e Ial deu tudo em dobro, quer dizer, ele ficou o dobro mais rico. Entendeu? Então, por isso que existe aprovação, né? Para uns é sofrimento, mas para nós é o quê? É uma alegria de ser provado por Ial, né? E quando Ial se agrada de nós, nessa aprovação, ele quer nos dar, ele quer nos dar, entendeu? Inclusive, o herdeiro de todas as coisas, dos céus e da terra, ele compartilha a sua herança, né? Ele não é egoísta, falar assim, é tudo meu, eu sou o único... Sou único, assim, eu sou o único herdeiro, então é tudo meu, né? Ele compartilha a sua herança, compartilha com seus filhos, né? E por isso que eu falo com vocês, esse momento que estamos vivendo é um momento único, né? Olha só, vamos dizer assim, entre aspas, que vem na reunião frequente, 120 pessoas, né? Que está junto com ele, né? Num momento assim, frágil da vida dele, que ele está na condição, entre aspas, mais fraca da vida dele. Você imagina a honra que ele vai nos dar quando estiver lá, porque ele vai olhar para lá e falar assim, ó, aquele esteve com, por mais que tenha 144 mil ali, ele vai olhar para lá e falar assim, ó, aquele ali esteve comigo vamos dizer assim, no pior momento que eu tive, na época eu estava mais fraco, né? E ele vai honrar os seus filhos, no nome de Alcha, assim seja. Hebreus 2:10. Ó, Hebreus 2:10 diz assim, ó, convinha de fato que aquele para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição
por meio de sofrimentos, né? Então a pessoa te pergunta assim, por que existem sofrimentos, né? É porque Ial quer te levar à perfeição. Porque se te colocar você sem sofrimento, é fácil. Agora, se te colocar no sofrimento, aí que é difícil, né? É igual a vida para Belo Horizonte. Eu fico muito feliz dos irmãos que vêm, que larga tudo, né? Irmão da vizinho, largou tudo, assim, tudo mesmo. Entendeu? E assim, Ial, você acha que Ial vai olhar para ele e falar assim, ah, não. Não, Ial vai olhar para ele e falar assim, eu vou honrar ele, porque ele colocou Ial acima de tudo, né? Pode falar. Até as roupas do irmão da vizinha, né? Olha só pra você ver. Né? Então, Ial olha e se agrada dessas atitudes. Né? É igual olhou para Abraão, falou assim, ó, Abraão iria me dar o filho dele único, né? E olha para os irmãos que largou tudo, assim, ó, esses aqui, né, são filhos que não me trairão, né? Que estarão comigo eternamente. Assim seja? Assim seja. Então, voltando à pombinha, até agora não consegui falar da pombinha, né? Ali na condição da pombinha, na quinta-feira passada, a gente trouxe o entendimento das duas aves, né? Aquilo ali já eram, as duas rolinhas, já eram entendimentos que nós já tínhamos, né? Nós já tínhamos aquele entendimento ali, né? E no domingo, Ial consertou o entendimento, colocou, vamos dizer assim, os pingos no i, né? Só que teve irmãos que ficaram, o quê? Um pouco confusos, né? Então a gente vai tirar essa reunião para ter esse entendimento mais completo, ok? Vamos abrir lá nas duas pombinhas lá, tá? Em rolinhas. Eu falo pombinhas, né? Rolinhas. Levítico 14. Página 179. Levítico 14. 179. Levítico 14. É chá? Todos abriram? Ó, Levítico 14 diz assim, ó. Ial falou a Mache e disse: esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Será conduzido ao sacerdote e o sacerdote sairá fora do acampamento. Ó, sairá fora do acampamento, ok? Se verificar após o exame que o leproso está curado de sua lepra, determinará que se tomem para o homem a ser purificado 2 aves, vivas e puras. Lembrando, irmãos, tudo é representações, ok? É tudo representações. A gente entende a história, a gente tem que ter a base da história aqui para entender as coisas celestiais, ok? Determinará que se tome para o homem ser purificado 2 aves vivas, puras, madeira de cedro, lã escarlate e isopo. Ordenará em seguida que se imole uma ave em um vaso de argila sobre águas correntes. Tomarás a ave viva, a madeira de cedro e a lã escarlate, o isopo, e mergulhará tudo no sangue da ave imolada, sobre água corrente. Então farás 7 aspersões sobre o homem a ser purificado da lepra, ok? 7 aspersões, ok? Então aqui está morrendo uma rolinha, né? E a outra está sendo o quê? Mergulhada no sangue e solta no campo livre, que vai falar aqui embaixo, ok? Você quer falar, irmão? Isso aqui é uma representação ali do cavaleiro, né? Do cavalo, quer dizer, de Apocalipse 19, ok? A gente lembrou ali em Yahusha 22, né? Que é tirado tudo de Lúcifer e é dado para um outro, né? O corpo de Lúcifer, ele é perfeito. O que não presta é a alma e o espírito. A alma e o espírito não presta, mas o corpo é perfeito. Então, por isso que Gabriel, sendo o menor também ali da linhagem, ele vai herdar esse corpo, né? O corpo não tem corrupção. O que tem corrupção é a alma e o espírito, ok? É uma representação disso aqui, ó. Por quê? Porque quando Satanás ser morto, ser lançado das regiões celestiais, conforme está escrito em Apocalipse 12, ali é uma morte, né? É a mesma coisa que aconteceu conosco. Quando nós fomos lançados dali, é como se fosse uma morte.
nós perdemos o acesso às regiões celestiais, assim também é com Lúcifer. É uma representação dessa morte aqui, dessa ave, entendeu? E aí, ela é embebida no sangue, Gabriel, ela é embebida, vamos dizer assim, esse embebido é com a forma que ele entra dentro do corpo de Lúcifer, entendeu? Se tornando Gabriel, porque a identidade está na alma. Por mais que esteja o corpo ali, nós não vamos chamar ele de Lúcifer, nós vamos chamar de Gabriel, porque a identidade está na alma, e a alma ali é de Gabriel, ok? Então, quando ela é embebida e lançada ao campo, é uma representação de Apocalipse 19. É aquele cavalo, ok? Vamos abrir lá? 19:11. É 19:11. 2163. Apocalipse 19:11. Então, realmente, aqui tá falando só aves vivas, não tá falando rolinha, né? Tá falando aves. Ah, é verdade, não tem a palavra rolinha, né? É. Imole uma ave, né? É uma ave, né? Então, vamos dizer assim, pode ser a pomba. É, pode ser. Não tem a palavra, é uma ave, né? Não fala qual que é vamos dizer assim, a raça da ave, né? Apocalipse 19, versículo 11. Ó, vi então o céu aberto. Esse que apareceu um cavalo branco. Esse cavalo branco é o corpo de Lúcifer, né? Só que está ali dentro não é mais Lúcifer, né? Não é mais Lúcifer, é Gabriel. Cujo montador, aí já aponta para o montador, tá vendo? Cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste o manto embebido de sangue, tá vendo? A mesma condição que foi feito para... Deixa eu explicar para os irmãos. Tudo que acontece no reino dos filhos de Alcha, acontece também nos querubins, né? A gente viu lá que existe 10 matrizes, filhos de Alcha, né? E existe também 10 matrizes de querubins, entendeu? Qual que é a representação dos filhos de Alcha? É Jacó, e a representação dos querubins é quem? Ismael, exatamente, ok? É os dedos da mão e os dedos do pé. Então, tudo que acontece, vamos dizer assim, é uma forma de representar. Então, se o cavaleiro ele traz um manto embebido de sangue, aquele cavalo também, né? O cavalo também. Fazendo um link também com o Apocalipse 6, que o cavalo ele pisa o lagar e ele é todo branquinho e se torna vermelho. Por quê? Porque ele pisa o lagar e vai só picando ali o cavalo, né? O cavalo ali se torna vermelho. Entendeu? Continuando, ó. Traz um nome que ninguém conhece, tá vendo? Traz um nome que ninguém conhece, porque a terra toda estava na idolatria, né? E quando nós pegamos lá das duas aves, ali era para purificar o quê? A lepra. E a lepra é uma representação da idolatria. Exceto ele. Tem um manto embebido de sangue, ok? E o nome com que é chamado é Palavra de Ial. O nome que é chamado é Palavra de Ial. E o exército dos céus acompanha em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai espada afiada, com ela para ferir as nações. É ele que apacentará com cetro de ferro. É ele quem pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Ial, o Todo-Poderoso. O nome está escrito em seu manto e sobre sua coxa. Rei dos Seis, Mestre dos Mestres. Ok? Então, a mesma condição desse aqui, que também carrega um manto do pai dele, embebido de sangue, é com a raça dos querubins. Gabriel também traz, né, um corpo, né? É uma representação ali do imolar das duas rolinhas. Quer dizer, não é rolinha, das duas aves, ok? Quando o pai falou assim, da imersão de Ial visível, de Alcha, ele o quê? Estava imergindo. Ele estava orando. Depois da imersão, veio o espírito de Ial, em forma corpórea de pomba. O que os irmãos têm que entender? Se ele tivesse sido imergido e o espírito tivesse adentrado ele sem nenhuma forma ali, sem as pessoas não verem, não identificaria que ele estaria pleno do espírito naquele momento. Entendeu? Então Ial foi tão sábio que ele fez o quê? Ele colocou uma pomba, né, para poder representar que aquela pomba estava trazendo o espírito de Ial em Ial visível. Não é que Gabriel ali, vamos dizer assim, que representa aquela rolinha, estava pleno do espírito ali. Alguns irmãos confundiram isso, entendeu? É um momento que ele traz, né, Gabriel, que é aquela pombinha,
Ele traz ali, vamos dizer assim, ele carrega a plenitude do Espírito para poder entregar. Por quê? O Gabriel, vamos dizer assim, a pombinha, não adentrou dentro de Ial. É uma representação que ele pousou. Por isso que fala assim, ó, ele pousará, ele pousou, entendeu? É como se fosse assim, ó, tá aqui, ó, eu tô com isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, o meu intuito é colocar aqui, ó. Eu vou descendo aqui, eu não vou adentrar na mesa, eu vou só colocar. Entendeu? Depois vou sair. Porque as pessoas tinham que ver. Porque a pessoa escrever ali que teve o espírito de Ial adentrou e Ial visível, as pessoas tinham que ver alguma coisa. Porque senão como é que eles iam saber se o espírito é invisível? Entenderam? Mas a representação do querubim trazendo o espírito. Aí é uma representação do querubim trazendo o espírito. Porque da mesma forma assim que Israel, quando ele foi arrebatado, veio ali uma, como é que chama? Uma carruagem de fogo, que são querubins, que é o meio de transporte, que tem asas, né? É uma representação quando viemos na terra. Entendeu? Quando nós também fomos subir, nós não vai subir, bater nossas asas aqui e subir. Não, entendeu? É os querubins que vai nos levar. Eles são nossos meios de transporte, ok? Olha a pombinha. Cadê aqui? Aqui vai cabeça. Vamos pegar tudo aqui, ó. Se o pobre e desprovido de recursos suficientes. Onde está? Vamos lá, Levítico 14. Ah, tá. Levítico 14, 21. É no outro lado. 180. Eu vou trazer aqui agora. Ó, Levítico 14, 21, ó. Se for, aí continua aqui, né, na condição aqui da purificação do leproso, né? Aí chega no versículo 21 e fala assim, ó, se for pobre, desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro e dos sacrifícios de reparação, e oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito de expiação. Tomarás apenas 1/10 de flor de farinha amassada com azeite para oblação, 1/4 de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos. Tá vendo? Então aquela representação ali das 2 aves são 2 pombinhas. Fazer um link com a pomba que desceu ali sobre o corpo de Ial visível, entendeu? Era para as pessoas verem que algo diferente aconteceu ali, entendeu? Porque Ial visível já era irrepreensível, já andava espiritualmente. Por quê? Porque ele era pleno do espírito de sabedoria. Então, na hora da imersão, as pessoas tinham que ver algo para poder escrever para nós. Porque senão, se não tivesse nada diferente, a pessoa não tivesse visto nada ali, como é que ele ia escrever ali? Ah, no momento da imersão teve o espírito. Como é que nós ia entender isso hoje? Então, é uma representação de Gabriel trazendo a plenitude do Espírito para quem? Para Ial visível, ok? Só que agora, quando fala assim, ó, venho logo, segura com firmeza que tem, para ninguém tome a tua coroa, essa repousar, vai vir uma pombinha na cabeça dele? Não, porque Gabriel está na terra também. Entendeu? Então, aquilo ali é uma representação, aquilo ali é para vocês entenderem. Entendeu? Que algo diferente aconteceu. Não tem nada a ver de falar assim, ah, mas, quer dizer, aquilo lá era Gabriel, mas então agora repousar, vai vir uma outra pombinha? Não, o Espírito de Ial vai adentrar ele, o corpo dele vai ser o quê? Vai ficar glorificado. E nós vamos entender que ele está pleno do Espírito. Porque ele vai dar para nós a porção nossa. Ele vai compartilhar conosco a porção. Porque vai ter pleno. Né? Igual o irmão Caleb respondeu, né? Quem pode compartilhar? Quem pode dar a porção do Espírito de Ial, senão aquele que tem a plenitude do Espírito? Então, logo que nós vê que ele está pleno, fala assim, opa, tem alguma coisa diferente na gente. Eu estou entendendo mais as coisas, ali que chega o quê? A plenitude do Espírito. Só que a gente não vai ver. Porque as nossas coisas não é vista. As nossas coisas é sentida. Entendeu? Porque nós vivemos espiritualmente. Entenderam? Assim seja. Então, entendeu essa parte da pombinha? Então, ali, literal, é uma pombinha. Né? É uma pombinha. O irmão Alberto ali adentrou nesse ponto. Quando nós pega esse rito, né, de matar uma pombinha, mergulhar ela e soltar no campo livre, também tem uma representação do novilho vermelho. Né? Vamos abrir? Onde está? Número 19? Depois de Levítico. Página 231. Vocês vão ver que tem uma grande semelhança com aquele rito das 2 rolinhas com o rito da novilha vermelha. Página 230.
hoje vamos dizer assim, os judeus, vamos colocar judeus, né? Eles o quê? Eles estão preparando até como é que fala a palavra? Geneticamente. Isso. Traduzindo. Uma novilha totalmente vermelha, entendeu? Totalmente, não pode ter um risquinho ali, tem que ser perfeita, né? Porque eles esperam que o Messias, entre aspas, dele, venha o quê? Restaurar o templo. Então, para isso, tem que o quê? Purificar, né? E se purifica com o quê? Com as cinzas da novilha vermelha. Então, por isso que essa novilha vermelha tem que morrer, entendeu? Porque vamos purificar o templo, né? Vamos purificar o templo com a morte dela. Por quê? O que estava impuro lá vai ser lançado na terra. Aí vai se tornar o quê? Puro as regiões, o templo, entendeu? E quando fala assim, ó, a morte da novilha vermelha, a morte de Lúcifer, vamos dizer assim, ele lançado na terra, a gente lembra do quê? A gente lembra daquela condição. Por um só homem entrou o pecado, por outro homem vai sair. Quer dizer, se Lúcifer foi o iniciador de tudo isso, por ele também vai ser feito essa morte para o quê? Purificar. Entenderam? Continuando aqui, ó, Números 19. Ó, posso ler? Os irmãos da live, tá entendendo ou eu tenho que ir mais devagar? Eu tô puxando o freio de mão aqui, eu tô acelerando com o freiozinho de mão aqui, ó. Se eu soltar... Ó, Ial falou a Macha e Arão. Disse-lhe, eis o estatuto da lei que Ial prescreve. Fala aos que tragam a ti uma novilha vermelha, sem defeitos, e perfeita, né? Fazendo ali com o corpo de Lúcifer, que era perfeito, ok? Que não tenha ainda sido submetida ao jugo. Lembrando, são representações, ok? Entregá-las a Eliezer. Vai entregar quem? A Eliezer. Vai entregar quem? A Eliezer. O sacerdote. Será levada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Ó, aqueles que não queriam que nós reinássemos sobre ele, traz na minha frente e trucidai-os na minha presença. Entenderam? Fazer um link aqui, ó. Entregá-lo-ás a Eliezer, sacerdote, será levada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Depois, é com esse sangue que fará as 7 aspersões. Você vê que a mesma coisa que aconteceu com a rolinha, que também foi feito as 7 aspersões. Continuando, ó. Depois o sacerdote Eliezer tomarás com o seu dedo um pouco do sangue da vítima e com esse farás 7 aspersões na direção da entrada da tenda da reunião. Queimar-se-á então a novilha na sua presença. O couro, a carne, o sangue, os excrementos serão queimados. O sacerdote tomarás em seguida madeira de cedro. Ó, mesma coisa que a rolinha lá, com a pombinha. Isopo, mesma coisa que a pombinha. Escarlate, mesma coisa que a pombinha. De conchinila, como é que é? Conchonila. E os lançará no fogo, onde arde a novilha. Ó, lançará no fogo, onde arde a novilha. Lavará então suas vestes e abanhará o seu corpo com água. Depois disso, entrará no acampamento, mas ficará ainda impuro até a tarde. Aqui uma coisa que não tem necessidade de a gente entrar agora. Mas, sabendo que a novilha vermelha é a mesma representação ali das pombinhas, né? Que tem que ser morta para você purificar o templo, né? E aí faz um link com uma passagem que o irmão Jonathan trouxe, né? Se não ser purificado no 3º dia, vai ser purificado no 7º, né? Onde está essa passagem? Está no versículo 11, na mesma página. Versículo 11, ó. Então vamos continuar aqui, versículo 11, ó. Aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja, o morto ficará impuro por 7 dias. Purificar-se-á com água no 3º e no 7º dia, e ficarás puro. Contudo, se não purificar no 3º e no 7º dia, não ficará puro. Todo aquele que tocar um morto, ou o corpo de alguém que morreu, e não se purificará, contaminará a habitação de Ial. Tal homem será eliminado de Ial, visto que as águas lustrais não foram aspergidas sobre ele. Esse impuro e a sua impureza ainda pertence a ele. Tá vendo? O 3º e o 7º dia. Por que fala do 3º e 7º dia?
né? O terceiro dia somos nós que seremos purificados. O sétimo dia é aqueles que serão purificados no final, ok? Com a morte, ok? Da novilha vermelha, que será purificado os 3 átrios do templo. Pode falar. Irmão, então a gente entende que essa morte do novilho aconteceu na primeira queda de Lúcifer, correto? Também. Tá. Então aqui diz assim, que traga uma novilha vermelha sem defeito e perfeita que não tenha ainda sido submetida ao jugo. Agora, entrega-la a Eliezer, né? A gente sabe a representação. O sacerdote. Eliezer é uma representação também de Yahshua Micael. Quando a gente olha aqui em Ezequiel 28, diz assim: assim declara o mestre Yahweh, o Espírito, Yahshua Micael, né? E o mesmo diz assim: eu mesmo te expulsei. Assim declara o mestre Yahweh. E mais para frente ele diz: eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da guarda das pedras fulgurantes. Esse está na King James, né? King James, mas isso, Ezequiel 28, na King James. Exatamente. Mostrando, ó, sacerdote será levado fora do acampamento, será imolado diante dele. Diante dele. E quem expulsou foi Yahshua Micael. Micael, né? exatamente, Yahshua Micael. Lembrando que ele não tinha acesso a Yahweh, né? Não tinha acesso a Yahweh. Lembrando assim, depois que ele caiu a primeira vez, ele não ia até Yahweh, né? Fazer um link com Jó, né? Quando Jó foi se apresentar a Yahweh, não era Yahweh que ele estava se apresentando, né? É aquele que era o intercessor, né? O intercessor, ok? Os irmãos entenderam? Então, a condição da novilha, junto com as 2 pombinhas, né? Fazer um link com aquela pomba que leva o espírito até o corpo de Yahweh visível, ele leva, porque ele é o meio de transporte, ok? Beleza, vamos abrir em Deuteronômios, então, 28. Depois de Lúcifer. Oi. Posso não comentar? Pode. Até vamos ver se faz alguma conexão. Ali na anunciação do papai Alves ali, Gabriel, ele fala assim em Lucas 1, ele fala assim, ó, o anjo, Lucas 1, ele fala assim, o anjo chegou ao lugar onde ele estava e ao aproximar lhe declarou: alegrado, muito agraciado, o mestre está contigo. Diante dessas palavras, Miriam ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Miriam, não temas, pois recebeste a graça da parte de Yahweh. Eis, aí ela fala aqui embaixo, eis que darás à luz a um filho, e chamarás pelo nome de Yahweh. Ele será grande e chamará filho do Altíssimo. O mestre lhe dará o trono do seu pai. Aí ele fala aqui embaixo, ó, então hoje lhe declarou: o Espírito Santo de Yahweh virá sobre ti. Mostrando que ele já anunciou para ela sobre o Espírito, a mesma condição. Quando ele trouxe o Espírito ali da pombinha e repousou, mostrando que ele também fazia esse trabalho ali de levar ali, ao anunciar o Espírito. Anunciar ele, porque que anunciar. quando ele repousou, ele fala assim, ó, hoje te gerei. Lê de novo para mim essa parte aí, essa última parte aí. Lucas 1, Deixa marcado aqui, vamos lá, em Lucas 1. 35. a condição ali de Gabriel ali É. da pombinha, E lê pra mim aí que eu quero ouvir. Pra ver. 1783. Peraí, deixa eu abrir primeiro. 1786. 1,35. 1,35? Um 35. Mas eu falar para a mesma coisa. Vai, lê pra mim. Fala assim, ó. Aqui, James. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo de Yahweh virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascesse será chamado filho de Yahweh. Entendeu? Ele já anunciou ali que viria, né? E né, que viria ali sobre Miriam, né? O Espírito para poder gerar o filho, né? E também ele traria também, né? Lá na imersão, né? O Espírito de Yahweh, né? Que aí
Ele é o meio de condução, né? Ele que ia conduzir, né? Então ele anunciou ali, né? Exatamente Ele isso. anunciou, e quando o Espírito entrou em algo ali na imersão, aí veio uma voz do céu. Hoje te gerei, né? Ali é o nascimento, assim como teve esse nascimento aqui, né? De algo visível, né? E também teve o nascimento lá, né? Do Espírito, né? O Espírito ali. Por isso que na genealogia ali, logo em seguida, não tá falando da genealogia de Ial visível. Tá falando da genealogia que aquele que Ial fala assim, ó, hoje te gerei. Então aí tem a geração dele ali, né? Vai indo até saber aquele que veio no Micael, né? Porque aquela genealogia ali é de Micael, entendeu? Então volta lá em Deuteronômios. Não, Deuteronômios 28. É a passagem que o pai leu ontem. Tem muitos detalhes aqui importantes. Ó, o teólogo colocou assim, as bênçãos prometidas, ok? Essas bênçãos prometidas aqui é pro herdeiro. Exatamente como no de Alcha leu o versículo 10, está falando pro herdeiro. Tá falando pro herdeiro. Tudo isso que está Isso. escrito aqui é só pro herdeiro. É pro herdeiro, entendeu? As bênçãos prometidas pro herdeiro, entendeu? Aí ó, tá falando assim, ó, tá apontando pro herdeiro, fala assim, ó, olha, se você se tornar herdeiro, o que vai acontecer com você? Quer ver, ó? Todos abriram? Ó, portanto, se obedeceres de fato a voz de Ial, teu Ial, cuidando de pôr em prática, tá vendo? Ó? Ouvindo e pondo em prática todos os seus mandamentos. Quando fala mandamentos, podemos trocar pela palavra também, ok? Vamos ler de novo então. Aí vamos trocar mandamentos por palavra, ok? Portanto, se obedeceres de fato a voz de Ial, o teu Ial, cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos, tuas palavras, que hoje te ordeno, teu Ial te fará superior a todas as nações da terra. Te fará superior, ok? De todas as nações da terra. Essas serão as bênçãos que virão sobre ti e te atingirão, se obedeceres a voz de Ial, o teu Ial, ok? Está apontando para o herdeiro. Aí fala, ó, bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Irmã Adriana, quando fala bendito seja tu na cidade, está falando de qual cidade? De Al-Shalom, celestial. Irmã Angélica, quando fala bendito seja no campo, está falando de qual campo? Onde que é o campo? A terra, beleza. Irmão Euder, agora eu quero você me interpretar essa palavra. Bendito vai ser você na cidade de Al-Shalom e no campo. Como ele vai ser bendito? Tá falando assim, ó, se você, resumindo, e ela falando assim, ó, se você conquistar a condição de ser herdeiro, e etc, você vai ouvir minha voz, vai pôr em prática, né? Você vai ser bendito na cidade e na terra. Na cidade e na terra. Vamos dizer, cidade é Al-Shalom e o campo é a terra. Como ele vai ser bendito? Me explica por que vai ser bendito. O que vai acontecer que ele vai ser bendito? Em Al-Shalom e na terra. Que o bendito é a bem-aventurado. Fala que ele vai herdar o reino do céu e o reino da terra na condição de Ial. Mas quando fala bendito, vai ser bendito, ele está sendo bendito. Ele fala assim, ó, bem-aventurado, vai ter aqui, vai ter êxito, entendeu? Você vai vencer. O que é isso? O que está dizendo assim, ó? Lá na cidade é Al-Shalom e na terra. Não, o que está querendo dizer isso? Sabe, irmão Jonathan? Posso tentar? Ó, é a condição que tanto na terra quanto no céu os povos adorarão a Ial. Isso. Né? Não, mas não é. Presta atenção. Tá. Oi, irmão. É aquela condição que primeiro ele toma posse do céu e depois ele toma posse da terra. Mas como é que ele toma essa posse? Ele toma força, né? Porque ele já foi... Batalhando, entendeu? Batalhando. Bendito você será o quê? Em Al-Shalom. Aí nós subimos. Daniel, Apocalipse 12. Micael, os seus anjos subiram. Ele vai ser o quê? Bem-aventurado. Ele vai vencer, entendeu? Quer dizer, venceu na cidade. E Al-Shalom. Apocalipse 19 vai ser bem-aventurado na terra, porque ele também vai vencer na terra. Fazer um link com o Apocalipse 6, né? Que fala lá, assim, aquele cavaleiro que... Tá na Al-Shalom, na King James. Vamos lá. Apocalipse... Apocalipse 6. Eu acho que é 6:2. 6:2? Vencedor determinado a vencer. Aqui, ó. 6:2. Olhei diante de mim, estava um cavalo branco. Ó, um cavalo branco lá de Apocalipse 19. Seu cavaleiro empunhava um arco.
Esse arco tinha flecha, irmão Tiago? Tinha. E quem que é a flecha? Isso. Ele foi ortogado uma coroa. Ele cavalgava altaneiramente. Como vencedor, determinado a vencer. Quer dizer, primeiro ele venceu na cidade. E Al-Shalom, bem-aventurado será na cidade. Depois ele desce para o campo. E ele se vence no campo. Bem-aventurado você vai ser no campo também. Entendeu? Ele veio determinado a vencer. Entendeu? Continuando aqui então. Volta lá em Deuteronômios 28. Por isso que fala, bendito serás tu na cidade. Entendeu? Não é que vai ser na cidade na roça, não. Ali não tá falando isso. É cidade, tá falando em Al-Shalom. Vai vencer lá a batalha em Al-Shalom. Depois ele vem pra terra e vence a batalha aqui na terra também. Entendeu, irmã Regina? Ó, bendito serás tu na cidade. Bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu ventre. O fruto do teu solo. O fruto de todos os teus animais. A cria das tuas vacas e a prole das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto. Que cesto que é esse, irmão Sandro? Isso, o cesto de figos muito bons. Bendito será o teu cesto, a tua amassadeira. Ó, bendito serás tu ao entrares, bendito serás tu ao saíres. Aí é na terra. Ao entrar na terra e sair dela, né? Isso. Explica para nós então, irmão de Cleito. Aqui já tá falando, ó, bendito ou bem-aventurado, né? Será. Isso quer dizer assim, você vai ser bem sucedido. Entendeu? Ao entrar na terra. E ao sair na terra. E é logo o versículo 6. Exatamente. Salmozinho fala. Tudo que ele faz é bem sucedido. Isso, a gente ia fazer esse link aí. Uhum. Oi, irmão. Tudo já entreguei na mão de vocês. Agora vocês têm que entrar, conquistar. Bem-aventurado, vai assim, ó. Já tá provado aí que você. Já tá escrito, entendeu? Que você vai ser vencedor, entendeu? Agora basta você fazer isso, né? Ele herdar essa herança. Ele vamos tomar posse dela. Por pouco tempo. Mas agora não, agora ele vai tomar posse definitivamente. Isso. Isso. Lembrando que eu falei, aqui tá falando pra quem? Pro herdeiro, ok. E é o que tá lá em Apocalipse 6 que você leu. Tá determinado. Determinado, já tá determinado já, né? Ó, continuando, ó. Versículo 5. Bendito será o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás tu ao entrar, bendito serás tu ao sair. Ó. E ao te entregará já vencidos, tá vendo? Vai te entregar já vencidos, entendeu? Você só vai lá, vamos dizer assim, e bate o ponto, entendeu? Já tá vencido já. Em tua frente, os inimigos que se levantarem contra si, ok? Os inimigos que levantarem contra ti, ok? Isso faz um link com dois inimigos, tanto Lúcifer quanto Emanuel. Emanuel, em Daniel 8, fala assim, ó, ele se levantou, né? Então ele se ergueu até contra o príncipe do exército, entendeu? Ele se levantou. E logo depois que ele lançou, Emanuel lançou Micael na terra, e determinou para ele, se ele, ao ser investir na realeza, herdar a herança, quando ele voltar, esses que se levantaram contra, ele já vai entregar nas mãos dele, ok? Continuando, versículo 7. E ao te entregará já vencidos em tua frente os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, né? E por outros 7 fugirão de ti. E ordenará que as bênçãos permaneçam contigo, e os teus celeiros em todos os empreendimentos de tua mão, e te abençoará na terra em que Iau te dará. Continuando. Ó. Iau te constituirá para si como um povo que lhe é consagrado, conforme te jurou. Se observares a palavra de Iau, o teu Iau, e se andares em seus caminhos, todos os povos da terra verão que levas o nome de Iau.
fazendo um link ali com Salmos 45, né? Celebrarei teu nome de geração em geração. Fazendo um link também com Apocalipse 19, que ele traz um nome que ninguém conhece. Que nome? Ial. Então, assim, todos verão que você carrega o nome de Ial, mostrando que aquele de Apocalipse 19 ali é o herdeiro que está levando o nome de Ial, ok? Ó, todos os povos da terra verão que levas o nome de Ial e ficarão com medo de ti. Por quê? Porque ele é homem severo, por isso ficarão com medo de ti. Ial te concederá abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Este solo que Ial jurou aos teus pais que te daria. Ial abrirá o seu bom tesouro para ti no céu, para dar no tempo oportuno a chuva para a tua terra, abençoado todo o trabalho de tua mão. E emprestará a muitas nações, porém nada se tomará emprestados. Ial te colocará como cabeça, né? Ial te colocará como cabeça e não como cauda, né? Irmã Diene, qual que é o link aqui? Colossenses 1,15, né? Tá vendo como é que pegou rápido? Ok? Colossenses 1,15. Deixa marcadinho aqui e volta lá, vamos lá. Aqui fala, ele te colocará como cabeça. Ele te colocará como cabeça. Vamos ver quem que é o cabeça? 2055. 2000 e quanto? 55. 2055. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Ial invisível. Irmão Bento, quem é a imagem do Ial invisível? Isso, exatamente. Então aqui está falando de quem? Ial visível, correto? O primogênito de toda criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis. Tronos, soberanias, principados, autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, entendeu? É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, em Deuteronômios lá que está falando assim, ele te colocará como cabeça, é o herdeiro. Se ele seguir todos aqueles preceitos, ele herdará o corpo de Ial visível. Entendeu? Por isso fala assim, ele te colocará como cabeça. Quem é o cabeça? Ial visível. Então ele te colocará como cabeça. Aí é o momento que ele vai herdar o corpo de Ial visível, não como cauda, porque a cauda é quem, irmão Davi? A cauda é aqueles que seguem Satanás, né? Ele arrasta, não, a cauda é Satanás. Mas ele arrasta. Isso, né? A cauda é Satanás. Por isso que ele arrasta com sua cauda, né? Um terço das estrelas. Exatamente. Então volta lá em Deuteronômios. Versículo 13. Ial te colocará como cabeça e não como cauda. Estarás sempre por cima, né? Quando acende o candelabro, não coloca embaixo, coloca no lugar mais alto da casa. Por isso fala assim, estará sempre em cima, ok? Porque estará sempre na plenitude do Espírito, ok? Ial te colocará como cabeça, não como cauda. Estará sempre por cima e não por baixo. Se ouvires a palavra de Ial, o teu Ial, que hoje te ordeno, observar e pôr em prática, né? E pôr em prática. Observar e pôr em prática. Não é só observar, é observar e colocar em prática, ok? Por isso que sempre a gente fala para os irmãos, vocês estão entendendo a mensagem? Estamos. Não é só entender, é você entender e colocar em prática. Entendeu? Que isso é necessário, isso é crescer em graça. Conhecer em graça é isso. Crescer em graça é isso. Porque crescer no conhecimento é o que nós estamos fazendo aqui, no coletivo. Agora, crescer em graça é você no particular. Entendeu? É a boa conduta. Né? O que o antigo homem fazia, não faça mais. Entendeu? É crescer em graça, né? É a boa conduta. Por isso fala assim, aqui, se ouvir, se observar e pôr em prática.
Continuando, versículo 14. Se te desviares sem te desviares para a direita nem para a esquerda, de qualquer uma das palavras que hoje te ordeno, indo seguir outros, vamos dizer assim, outras entidades servi-lo, ok? Então, aqui mostra o que vai acontecer se ele for o herdeiro, o que ele vai ganhar se ele, o quê? Se ele conquistar a herança, se ele conquistar a primogenitura, porque ele é o herdeiro, entendeu? Então ele vai fazer o quê? Já vai ser entregue todos os inimigos já vencidos, né? Já vai, tipo assim, na onde você entrar vai ser bem sucedido, porque fala assim, ó, bem-aventurado, né? A sua entrada e a sua saída. Entenderam, irmãos? Já está determinado. Já está determinado, já está falado, já está lacrado, né? É um livro lacrado, selado, assim, ó, determinado que isso vai acontecer. E essa é a nossa fé, no nome de Yahshua, ok? Ok. Vamos lá em Lucas. Lucas, a palavra que fala da semente, da boa semente, qual que é? Lucas 8. Página 1802. Oi. Aqui, só comentar. Aqui, Deuteronômio que você leu aqui, no 1 fala assim, mais embaixo fala assim, territorial, te fará superior a todas as nações da terra, né? Aí no 10 fala assim, todos os povos da terra verão que levas o nome de Yahweh e ficarão com medo de ti. Aí aqui em Hebreus 1, no 3, fala assim, ó, ele é o esplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta os céus com o poder da sua palavra e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas, à direita da majestade. Tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede dele. Exatamente o link. O nome que ele herdou, exatamente. Hebreus 1, é 1 ou 2? Hebreus 1, né? Exatamente, né? O nome que ele herdou excede o dele, que é o nome de Yahweh, né? O nome de Yahshua. Lucas 8, versículo 4. Vai ser só mais um detalhe, irmãos. E vamos finalizar já. Lucas 8, versículo 4. Monte Cleide gostou muito dessa passagem aqui, ó. Fala assim, ó. Reunindo-se numerosas multidões de cada cidade que vinha até ele, tá vendo? De cada cidade vinha até ele, né? Cada cidade vinha até ele. Então, é para se cumprir o que está sendo hoje. Cada cidade, exatamente. Pode ir lá, irmão. Cada cidade vinha até ele, tá vendo? Não é ele que ia até aquelas pessoas, as pessoas que iam até ele, entendeu? Reunindo uma numerosa multidão, de a cada cidade vinha até ele, e Yahshua falou em parábola. Ó, ele falou em parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Ao semeá-la, parte da semente caiu ao longo do caminho e foi pisada pelas aves do céu. E as aves do céu as comeram. Outra parte caiu sobre a pedra. Tendo germinado, secou por falta de umidade. Por falta de quê? De água. Quando fala por falta de umidade, é falta de água, ok? A outra caiu no meio dos espinhos. E os espinhos nascendo com ela, tá vendo? Os espinhos nascendo com ela, abafaram-na, né? Faz um link com Provérbios, o quê? 24? 30. 24, 30. Daqui a pouco a gente vai lá, tá? Ó, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, né? Essa aqui é a parte do final dos tempos. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo, né? Germinou e deu fruto ao cêntuplo. Irmã Diene, já que você riu, o que quer dizer cêntuplo? 100 por 1, né? Irmão Eudo, me faz um link desse 100 por 1. Aí apertei, né? Eu lembro ali, tem duas passagens que eu lembro. 100 por 1 ali, eu lembro da canção das 100 romanas. Isso, é isso que eu quero. Exatamente, né? Olha, agora eu vou no detalhe importante, ó. Voltando aqui, ó. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo, né? Deu fruto ao cêntuplo, né? Quem que é essa semente, irmão Davi?
E quem que é a palavra de Ial? Isso, né? Ela caiu na terra, né? E deu 100 por 1. Quer dizer, Micael com 100, né? Vamos em Irmial 52. Irmial 52, Página 1451. 21. 1459. Irmial 52, versículo 21. 1459. O templo tem quantas colunas, irmão Rodrigo? 2 colunas e quantas portas? Uma. Quem são as 2 colunas? Quem é a primeira coluna? E a segunda? Tá vendo? É a perseverança, tá vendo? Tá vendo? Vamos lá então. Irmial 52, 21, ó. Quantas colunas tinha 18 côvados de altura? Sua circunferência, 12 côvados. Sua espessura, 4 dedos. E era oca, ok? Um capitel de bronze estava sobre ela. A altura do capitel era 5 côvados. Tinha ao redor uma grade e romãs. E tudo era de bronze. Como esta era a segunda coluna, né? Tá falando de 2 colunas, né? É um contraponto, né? Porque a gente lembra que dessas 2 colunas tá falando do antimachia e de Satanás, né? Você lembra desse entendimento? Todos lembram desse entendimento? Então é o contraponto, ok? Ó, como esta era a segunda coluna, ó, a segunda coluna, Filadélfia, a segunda coluna, Filadélfia. Havia 96 romãs, né? 96 romãs. Quando nós lembramos de romãs, aqui, esse não está totalizado, esse não tem não. Mas no outro mapa tem até a coluna com a gradinha de romã em cima, né? Quando nós lembramos de romã, a gente vê que a romã tem uma coroinha, né? A romã tem uma coroinha. E apenas 2 promessas, duas eras de igrejas, tem promessa de coroa, vamos dizer assim, para o mensageiro, entre aspas, para a igreja também, né? Porque o mensageiro representa a igreja, né? Que é Filadélfia e Esmirna. Essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, ok? Então aqui, ó, fala assim, ó, havia 96 romãs, dizendo que nessa coluna aqui existia 96 romãs. Dos lados, todas as romãs eram 100 ao redor da grade, tá vendo? Todos os romãs eram 100. Esses 100 são aqueles seres celestiais, que agora tem 96, mas o total era 100. Quem são o restante das 4 romãs? Vou fazer uma pergunta difícil para o irmão Bento. Quem são as outras 4 romãs? Nós sabemos que 96 somos nós, seres celestiais. E tem 4 romãs que vieram na antiga aliança. Estão apontando para ele. Quem são essas 4 romãs? Exatamente. O homem ruminante, uma hora sai, tá vendo? Exatamente, entendeu? Você tá vendo a perseverança? Que os irmãos vai caminhando, vai crescendo, e é notório que a gente vê a criança crescia em graça e conhecimento diante de Ial e dos homens. Então as 4 romãs que estavam ali, que estavam, vamos dizer assim, ao lado das 96, os 4 que vieram na antiga aliança, que são filhos de Alcha, né? Que é Raial, Macha, né? Raial, Macha, Daniel e Ezequiel. Inclusive Raial e Macha voltam no final dos tempos, né? Porque esse é quando ali quando Salomão ele ia herdar, né? Quando ele construiu o templo ali, ele falou assim: ó, o que você quer? Ele falou que quer sabedoria e o quê? Inteligência, né? Fazer um link com quando Micael ele construiu, entre aspas, né? Para os irmãos entenderem. Pediu as 2 testemunhas. Quando quando construiu, né, o templo celestial, ele pediu. E Ial falou assim: o que você quer? Ele não pediu riqueza e honra. Ele pediu o quê?
Sabedoria e o quê? Inteligência. E a Ial deu para ele a riqueza e a honra. Entenderam? Então, quando fala assim que a semente caiu na terra finalmente, e ela, vamos dizer assim, ela rendeu 100 por 1, tá falando da igreja de Filadélfia, entendeu? Que tem 96 romanos, mas o total é 100. Por quê? Daniel, vamos dizer assim, Daniel e Ezequiel faz parte também da era da igreja. Entendeu? Também faz parte da era, mesmo não estão, porque eles são filhos de Alcha. Agora, se você me falar assim, por quê? Aí eu já não sei. Entendeu? Mas eu sei que faz. Entendeu? Junto com Raial e Macho, porque Raial e Macho vem depois, né? Depois que nós formos embora, eles vão descer, né? Eles vão descer. Então os dois sabemos que vem na era da igreja. Agora, Ezequiel e Daniel, não conseguimos ainda interpretar, né? Lembrando, Ial está nos dando o mais importante, né? Esses detalhes a gente vai crescendo diariamente. Se Ial quiser revelar, ele vai revelar. Entenderam? O nome de Alcha? Então entendeu por que está falando lá 100 para 1? Que são esses da igreja de Filadélfia? Entendeu? Da era de Filadélfia, ele rendeu 1 por 100, 100 para 1. Entenderam? O nome de Alcha? Assim seja. Vamos, o irmão tem algum adendo, alguma pergunta, alguma coisa? Quer falar nada? Não? O que eu entendi também que 100 por 1 é 1 rendeu a coluna Filadélfia, né? Que sobe, né? 1 rendeu a coluna Filadélfia, essa semente aí na terra perto, que somos nós, esses celestiais. Né? Exatamente. E com o coração nobre e generoso, fazendo link com o próprio nome mensageiro. O próprio nome mensageiro, né? É tudo cheio de sinais, né? Exatamente. Só um versículo, quero ler o versículo. Pode ler. O irmão estava falando que bendito serás na cidade e bendito serás no campo. O irmão Alberto falou que, em outras palavras, seria determinado que ia vencer. Então era só ir, né? Deus tinha uma passagem muito interessante que está aqui em Juízes 6,14. Então o mestre olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e ao livrará das mãos dos medianitas. Exatamente, vai nessa tua força. Essa está na Almeida, né? Porque aqui fala diferente. Na El Shalom vai na força que te anima. Né? Mas vai nessa tua força. Na plenitude do temor, vem sobre ele a força total do Espírito, que é a plenitude, que ele se torna um anjo forte. Exatamente. Só um detalhe aqui sobre a questão da ministração do papai ontem, quando ele falou sobre os medrosos, entendeu? Os covardes, né? A primeira remessa que sai ali de Gedeão são os covardes, né? E tem vários links, vários pontos que mostram ali que tem que ser o que? Valente. Inclusive com Ialcha, que é Josué, né? A primeira coisa que fala com Josué é ser firme e corajoso, entendeu? Ser firme e corajoso, entendeu? O oposto de covarde. Porque para poder herdar a terra prometida, não pode ser covarde, tem que ser corajoso, entenderam? Pode falar, irmão. Igual Davi, corajoso lá. Então quer dizer, igual lá nós estamos lá na mata lá, tem uma árvore lá, parece uma árvore grande lá, você vai pôr a mão assim, você só faz isso, ela desabou. Ela é oca por dentro, né? É oca por dentro. Fazendo link com essa coluna aqui, que por dentro ela é oca, né? Ial já fez, Ial já apodreceu ele lá em cima. Só chegar assim, irmão. Ial já se carregou, é isso que ele faz. Ele pega na tua mão aqui. Já vencido já. Já cortei pela raiz, é só chegar e empurrar. Já vencido. A hora que chegar outra coluna, ela vai tremer, né? Vai tremer já. Já deu uma lá. Na hora que chegar a segunda é porque o quê? Já tá firmado, licença. A terra tá tremendo e já tá quase desbalançando. Foi pisar pra ir pra lá. Exatamente. Assim seja. Alguma dúvida, algum detalhe? Oi. Queria fazer uma pérola. Pode. Não pode faltar, né? Não é que o irmão explicando sobre o cêntuplo, né? 100 para 1. E eu tenho a passagem que o papai leu ontem também, que eu gostei muito, que está no Salmo 101. Aí eu lembro de 100 para 1, né? Lê então. 101 e logo 6. Lê então. Que é o da sexta era. Aí fala assim, ó. Presta atenção. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade
me servirá. Exatamente. Logo em Salmo 101. 101, 6, fazendo Filadélfia 6. E com as 100 romãs, que é de quê? De Filadélfia. Entendeu? Os fiéis da terra. Entenderam? É o fruto. O fruto. Germinou e deu fruto da terra. Fiéis da terra. Germinou e deu fruto. Exatamente. Entendeu? Aqui já cria fruta quando lá amadurece. E germina e raiz. Por quê? A diferença é a água. A água não está lá, a água está aqui. A água está aqui, Lá tá seco, né? Exatamente. Exatamente. Verdade, muito bem. Gratidão, né? Bem-aventurado, né? Assim seja. Assim seja, irmãos. Vamos dar grato aí, para finalizar o áudio aqui. Vamos levantar então. Já que o irmão levantou ali. Aí separa. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja.